Você está no canal Inteligência do Medo. Aqui, o desconhecido ganha voz e cada história é uma jornada pela escuridão que habita o impossível. Prepare-se para enfrentar o inexplicável, onde o medo não apenas assombra, mas pensa. A história de hoje começa agora. Nunca gostei do sítio dos meus avós. Era um lugar grande demais, silencioso demais. Quando criança, eu chorava sempre que meus pais me deixavam lá. Sentia algo estranho naquele lugar, como se estivesse sendo observada. Mas com o tempo, aprendi a engolir o desconforto e a sorrir para os velhos que sempre me recebiam com tanto carinho. Agora, depois de anos sem visitá-los, estava de volta. Meus pais estavam viajando e minha mãe insistiu que eu fosse passar uns dias com eles. Disse que vovó andava fraca e que vovô precisava de ajuda na lida. Era só por uma semana. 7 dias. Eu podia suportar 7 dias. Quando o ônibus me deixou na estrada de terra, o fim de tarde já pintava o céu de um laranja sujo. O sítio ficava a uns 2 quilômetros dali, e o velho portão de ferro rangeu quando o empurrei. O cheiro de terra úmida encheu meus pulmões enquanto eu caminhava, a mala pesando na mão. O ar parecia diferente ali, mais espesso, como se fosse difícil de respirar. Minha avó me recebeu na varanda com um sorriso cansado. Seu corpo frágil parecia menor do que eu me lembrava, e sua pele estava pálida, quase acinzentada. O abraço dela era quente, mas algo nela parecia distante. Que bom que veio, Júlia. Sua voz soou abafada contra o meu cabelo. Meu avô apareceu logo depois, suado e com cheiro de gado. Diferente da minha avó, ele parecia forte como sempre, embora os olhos fundos traíssem noites mal dormidas. Demorou, menina. Ele resmungou, mas me puxou para um abraço apertado. Vamos entrar. A noite aqui não é boa para quem chega. Aquilo me fez estremecer, mas não perguntei nada. Jantamos em silêncio, o crepitar da lenha no fogão preenchendo a cozinha. Meus avós evitavam se olhar, e notei que minha avó tremia levemente ao segurar a colher. Vó, a senhora está bem? Ela piscou para mim, como se despertasse de um transe. Sim, querida. É só o frio. Mas não estava frio. Meu quarto ficava nos fundos da casa, com uma janela que dava para o pasto vazio. Quando pequena, eu costumava fechar as cortinas e me enrolar no cobertor, morrendo de medo do escuro do lado de fora. Agora, deitada na cama antiga, senti ele mesmo frio na espinha de antes. O silêncio do sítio era absoluto. Nenhum carro distante, nenhum barulho de cidade, só o som de grilos e do vento passando pelas árvores. Então, ouvi um assovio, baixo, arrastado, vindo de algum lugar do lado de fora. Segurei a respiração. Meus avós estavam dormindo. Não havia ninguém ali. O assovio se repetiu. Depois uma voz. Meu nome, Júlia. O som veio da janela. Meu coração disparou. Me virei devagar, com medo do que poderia ver. Mas lá fora só havia escuridão, nenhum movimento, nenhuma silhueta. Dei um passo para trás, tropeçando no tapete. Fechei a janela com força e tranquei a tranca. Meu coração martelava nas costelas. E então, o pior aconteceu. Eu ouvi cavalos, passos pesados, cascos batendo na terra. O som crescia, como se algo invisível corresse pelo pasto. Mas não havia cavalos ali. Meu avô vendeu o último há anos. Ainda assim, os cascos batiam contra o chão, circulando a casa. Tapei a boca com as mãos para não gritar. Então tudo parou. O silêncio voltou, denso, sufocante. Fiquei ali, imóvel até o amanhecer. Nos dias seguintes as coisas pioraram. O assovio se repetia todas as noites, mais perto, mais insistente. Às vezes vinha acompanhado de risadas baixas, como se alguém estivesse se divertindo às minhas custas. O som dos cavalos nunca desaparecia completamente. Mesmo durante o dia, eu sentia a vibração dos cascos no chão, como se algo esperasse apenas o sol se pôr para voltar em força total. Meus avós fingiam não notar. Quando perguntei sobre os sons, minha avó ficou pálida e desviou o olhar. Meu avô apenas murmurou: não abra a janela à noite. Isso só me fez sentir pior. Na quinta noite acordei com algo diferente. Um cheiro de terra molhada e ferrugem invadiu o quarto. E então, senti um sopro gelado no meu rosto. Alguém estava dentro do meu quarto. Eu não me mexi. Minha respiração ficou presa na garganta. Um toque, gelado, úmido. Algo passou pelos meus cabelos, devagar. Fechei os olhos rezando para aquilo ir embora. Mas então, ouvi a voz. Tão perto que senti o hálito podre contra minha pele. Júlia, por que voltou? Eu não respondi. Meu corpo estava congelado, o coração batendo tão forte que parecia prestes a explodir. A presença no quarto era sufocante, densa, como se o ar tivesse se transformado em um peso sobre mim. O cheiro de terra molhada e ferrugem encheu minhas narinas, me enojando. E então senti de novo.
Dedos gelados e ásperos arrastaram-se pelo meu braço, traçando um caminho lento até meu pulso. Minha respiração veio em tremores, descontrolada. Queria gritar, correr, mas não conseguia mover um músculo sequer. O medo me paralisava. E então, silêncio. A presença se foi. O cheiro desapareceu, o ar voltou a ser leve. Fiquei ali deitada, com os olhos arregalados para o teto, ouvindo apenas o som do meu próprio pânico. Quando finalmente reuni coragem, liguei a luz do abajur e olhei ao redor. O quarto estava vazio, a janela continuava fechada. Nada parecia fora do lugar. Mas quando olhei para a porta, meu estômago afundou. Marcas de dedos, longas e escuras, como lama misturada com sangue seco, escorrendo da madeira até o chão. Engoli em seco, a garganta seca. Alguém esteve aqui, ou algo. Na manhã seguinte, fui até a cozinha. Minhas mãos tremiam quando puxei uma cadeira e me sentei à mesa. Meus avós já estavam acordados, mas a tensão no ar era palpável. Minha avó mexia o café sem olhar para mim e meu avô afiava um facão em silêncio. Aconteceu de novo. Minha voz saiu arranhada. Minha avó parou de mexer o café, os ombros encolhidos. Meu avô suspirou. Não abra a janela, ele repetiu, sem levantar os olhos. Não abri. Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Mas aquilo entrou no meu quarto mesmo assim. Silêncio. Então meu avô ergueu o olhar. Seus olhos eram duros como pedra, um peso antigo neles. Teve um tempo, ele começou, a voz arrastada. Antes de você nascer, tinha um cavalo aqui, o mais forte e bonito que já vi. Chamava-se Trovoada. Mas ele não era só um cavalo. Meu peito apertou. O que quer dizer com isso? Ele desviou o olhar para o facão e continuou afiando a lâmina. Nunca foi só um cavalo. Minha avó se levantou, abrupta, e saiu da cozinha sem dizer nada. Meu estômago revirou. Na sexta noite eu já estava exausta. Os olhos ardiam, o corpo doía, o medo me consumia por dentro. Mas o pior ainda estava por vir. Às 3 da manhã, algo diferente aconteceu. O assovio não veio de fora, ele veio de dentro da casa. Engoli um grito. Minha pele formigava, o pânico explodindo em ondas frias pelo meu corpo. A escuridão parecia mais profunda do que antes. O assovio se repetiu. Dessa vez tão perto que senti o som vibrando dentro do meu peito. E então os cavalos começaram, os cascos batendo contra a terra, fortes, pesados. Mas agora o som vinha do teto da casa. Algo galopava sobre nós. O teto rangeu, a madeira estalando como se fosse se partir. Eu queria correr, me esconder, mas estava presa no lugar, paralisada pelo medo. Então veio a voz, tão próxima que quase pude sentir o hálito podre no meu ouvido. Já está na hora, Júlia. A última coisa que vi foi a maçaneta da porta do meu quarto girando sozinha. E então a luz se apagou. O quarto mergulhou na escuridão absoluta. A porta se abriu com um rangido lento, arrastado. O assovio veio de dentro. Minhas mãos tremiam enquanto tateava a mesa de cabeceira, tentando encontrar meu celular. Eu precisava de luz, mas antes que conseguisse, senti de novo. A respiração. Bafo quente e podre roçou minha pele. Meu peito apertou. Meus olhos estavam abertos, mas eu não via nada. Apenas um breu imenso, sufocante. E então, dedos gelados tocaram meu ombro. Me soltei com um grito engasgado e corri para fora do quarto, tropeçando nos móveis. A casa estava mergulhada no silêncio, mas eu sabia que não estava sozinha. A porta do quarto dos meus avós estava fechada. Vó! Minha voz saiu embargada de terror. Nada. Corri pelo corredor escuro até a cozinha, buscando algo, qualquer coisa que me protegesse. Meus dedos encontraram o cabo do facão sobre a mesa. O facão do meu avô. O silêncio era total. Nem mesmo os grilos do lado de fora faziam barulho. E então um som veio da porta dos fundos. 3 batidas lentas. Toc, toc, toc. Minha garganta secou. Os olhos fixos na madeira. A maçaneta girou. Eu apertei o facão com força. A porta se abriu, rangendo, e do lado de fora, banhado pela penumbra da noite, algo me esperava. Do lado de fora, envolto na escuridão da noite, havia algo parado na soleira da porta. Minha visão demorou um segundo para se ajustar. Então vi. Era um homem alto, magro demais, a pele esticada sobre ossos proeminentes. Ele estava descalço, os pés sujos de lama. Suas roupas estavam rasgadas, como se tivessem sido mastigadas pelo tempo. Mas o pior era o rosto. Não porque fosse monstruoso, mas porque era familiar. Ele me olhava com olhos fundos vazios. A boca se curvou em um sorriso pequeno e então ele assoviou. O mesmo assovio de todas as noites. Meus dedos apertaram o facão. Quem é você? Minha voz saiu trêmula. O homem não respondeu. Apenas deu um passo à frente. Foi então que percebi. Os cavalos ainda estavam ali. Eu não conseguia vê-los, mas sentia os cascos batendo na terra, circulando a casa, como se estivessem esperando. Júlia?
O homem falou arrastado, como se pronunciar meu nome fosse um esforço doloroso. Recuei um passo. A casa deveria ser segura, mas algo me dizia que não era mais. Então o homem parou. Sua expressão mudou. Os olhos se desviaram de mim e se fixaram em algo atrás de mim. Virei o rosto e vi. Meu avô estava parado na cozinha, segurava um revólver. Volta pro buraco de onde veio, disse ele, a voz mais fria do que eu jamais ouvira. O homem sorriu, mas agora seu sorriso era errado. Os lábios se abriram demais, revelando dentes finos, amarelados, como se a pele fosse elástica demais para um rosto humano. Não pode me mandar embora, sussurrou ele. Ela voltou para mim. Meu avô não hesitou. Ele puxou o gatilho. O estampido do tiro foi ensurdecedor. Por um segundo, o homem pareceu cambalear, mas então algo impossível aconteceu. O buraco da bala em seu peito se fechou. Ele sorriu novamente, e então assoviou de novo. O chão tremeu com a força dos cascos, e algo enorme começou a se aproximar da casa. A porta dos fundos continuava escancarada, e o vento frio que entrava parecia carregar algo além da brisa noturna. Um cheiro amargo e ferroso tomava o ar, e eu não sabia se era minha imaginação ou se aquilo realmente estava ali. Meu avô trancou a porta com força. Suas mãos estavam firmes, mas sua respiração era pesada. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele sempre soube. Minha avó apareceu na cozinha, os olhos arregalados. Ele está aqui, não é? A voz dela era quase um sussurro. Meu avô assentiu lentamente. Dessa vez, ele quer ela. Um arrepio subiu por minha espinha. Quem? O homem que estava na porta. O que ele quer comigo? Meus avós se entreolharam e um silêncio pesado caiu sobre nós. Minha avó foi a primeira a desviar o olhar. Já chega, meu avô disse. Vamos embora. Ele pegou as chaves do carro e caminhou até a sala, mas parou de repente. Seu corpo ficou rígido. Eu segui seu olhar e senti o estômago afundar. A porta da frente estava destrancada. E pior, estava entreaberta. Eu tranquei? Minha avó murmurou, a voz falhando. Meu avô não hesitou. Pegou o facão e foi até a porta. Com um movimento rápido, ele a escancarou. Nada. A varanda estava vazia. Apenas o vento soprava, balançando a rede pendurada no canto. Mas então, um único passo ecoou na escuridão do quintal. A madeira do assoalho estalou sob meu peso quando recuei um passo instintivo. E então veio o som. Casco contra a terra. Meu coração apertou. Não há cavalos aqui, sussurrei. Mais para mim mesma do que para os meus avós. E então o assovio veio da varanda. Não do quintal, não da estrada, mas de dentro da varanda, a poucos metros de nós. Meu avô fechou a porta com um golpe seco. Trancou todas as trancas. Colocou a mão sobre meu ombro, apertando firme. Não importa o que aconteça, Júlia. Não olhe pela janela. O assovio soou de novo, agora mais próximo. Eu não sabia se conseguiria obedecer. O assovio soou de novo, mais longo, mais insistente. Mas não foi isso que me gelou por dentro. Foi o som dos passos dentro da casa. Passos lentos arrastados, como se algo pesado estivesse se movendo pelos corredores. Minha avó prendeu a respiração. Meu avô segurou o facão com mais força. Ele entrou. A voz dele era um fio de pavor contido. A lâmpada da cozinha piscou. Então o cheiro veio. Forte, úmido, um cheiro de terra molhada misturada com algo doce e podre. Meus olhos correram para o corredor escuro que levava aos quartos. Eu sabia que se olhasse tempo demais, veria algo parado ali. E então veio a voz. Baixa, rouca, chamando. Júlia, meu corpo travou. Eu conhecia aquela voz. Era minha, e estava vindo do meu quarto. Meu avô agiu primeiro. Me puxou pelo braço, me empurrando em direção à porta dos fundos. Corre! Minha avó hesitou, os olhos cheios de terror, mas obedeceu. Corremos para fora, sentindo o vento frio da madrugada bater contra nossas peles. Mas lá fora não era melhor. Lá fora, a noite esperava por nós. E no meio do quintal, na escuridão entre as árvores, alguém nos observava. Um homem magro, o mesmo sorriso rasgado, o mesmo corpo curvado e imóvel. Atrás dele, algo grande respirava pesadamente. Os cascos arranhavam a terra. Eu não queria olhar, mas olhei. E quando meus olhos pousaram naquilo, ele assoviou. Dessa vez, o som saiu da minha própria garganta. A última coisa que vi foi minha avó cobrindo a boca, horrorizada. Então, tudo escureceu. A escuridão me envolveu como um mergulho em águas frias. Eu não conseguia me mover, nem respirar. Tudo era vazio. Até que os sons voltaram. Primeiro um galope distante, depois um assovio, vindo de dentro de mim. Abri os olhos. O céu ainda estava escuro, mas algo parecia diferente. O cheiro de terra molhada era mais forte. O vento soprava quente, quase pegajoso. Eu estava no meio do quintal. Mas onde estavam meus avós? Meu coração disparou. Dei um passo e senti o chão fofo sob meus pés.
terra remexida, como se alguém tivesse cavado ali recentemente. Foi então que vi as pegadas na terra. Eram cascos, vários, indo e vindo, circulando exatamente onde eu estava. Um tremor subiu pelo meu corpo, e então algo mexeu atrás de mim. Me virei devagar. Ele estava lá, o homem magro, curvado, de sorriso rasgado. Mas agora ele não estava sozinho. Atrás dele o cavalo, ou o que um dia foi o corpo esquelético, as costelas visíveis sob a pele escura e doente, o cheiro de carne podre. Os olhos eram buracos profundos, negros, onde algo se mexia lá dentro. O homem deu um passo à frente. Finalmente, minha garganta estava seca. O que você quer de mim? O sorriso dele se alargou. Você não percebeu? Já é sua vez. A criatura atrás dele bufou, impaciente. Os cascos bateram contra a terra. E então eu entendi. Meu sangue gelou. Trovoada, o nome escapou dos meus lábios como um sussurro proibido. O cavalo ergueu a cabeça, atento. O homem inclinou a cabeça, satisfeito. Ele nunca foi embora. Um arrepio me percorreu. Eu me lembrava das histórias. Meu avô falava dele quando eu era criança. O cavalo que desapareceu na tempestade. O cavalo que nunca morreu. E agora ele estava ali, esperando por mim. O homem levantou a mão e apontou para o cavalo. Suba. Minha respiração ficou rasa. Meu coração disparou. Atrás de mim ouvi passos apressados. Meu avô. Não. Sua voz veio num grito desesperado. Ele correu até mim, puxando meu braço com força. Mas era tarde. O assovio veio de dentro do meu peito, e eu subi. Acordei com um cheiro de café. Meus olhos se abriram devagar. O teto de madeira, a luz fraca da manhã entrando pela janela. O velho rádio tocando baixinho na cozinha. O sítio. Tudo estava igual, mas algo estava errado. Me sentei na cama, o coração pesado. Meu corpo estava sujo de terra, minhas unhas cheias de barro seco. Levantei devagar e fui até a cozinha. Meus avós estavam lá. Minha avó virou-se para mim, o rosto cansado. Meu avô apenas me olhou, apertando os lábios. Nenhum dos dois disse nada, mas seus olhos diziam tudo. Eles sabiam. Eles sabiam que eu não era mais a mesma. Essa foi a história de hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos mistérios. Aqui no Inteligência do Medo, você encontra histórias sombrias e arrepiantes todos os dias. Obrigado por assistir e até a próxima, se você tiver coragem.